Já? Beleza, comecei aqui. Bora lá, pessoal, vamos lá. Onde que a gente parou? A gente parou na missão de Deus, né? Falamos da missão de Deus. Olha só, João 4,34 está escrito assim. João 4,34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, a sua missão, a sua vontade, o fim para que ele mesmo prescreveu para si como bom rei. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Hebreus 10,7, citamos Salmo 40. Então eu disse, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, tudo que Jesus fez aqui e busca é a vontade de Deus. E a vontade fala sobre um fim que se quer alcançar. E qual é o fim que o Senhor quer alcançar? A manifestação do seu reino. Por exemplo, os textos bíblicos, todas as profecias do Antigo Testamento dizendo que viria um rei, que cuidaria dos órfãos, que cuidaria da justiça, que não abandonaria as viúvas. Todo o texto bíblico, todas as profecias que se levantam contra os reis injustos que governam aqui ou agora. Se não fosse importante o aqui ou agora, porque todos os profetas se levantaram contra os reis injustos do aqui e do agora. Sal da terra e luz do mundo. Se não é para aqui ou agora, por que salgar a terra? Por que ser luz do mundo? Se não é para aqui agora, por que Jesus disse, eu tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber? Por que os mandamentos do aqui e do agora? Atos dos apóstolos, porque toda a igreja que nasce e cuida das viúvas, mantém as viúvas, que faz oferta para outros lugares que o povo está com fome? Porque tudo isto não faz sentido, não é não? Então qual é a conclusão que nós temos até agora? Que o reino de Deus é a missão que Deus prescreve para si mesmo, para que através do seu reinado, governo, direção, não haja mais injustiças e haja um reino de paz, porque ele é chamado de príncipe da paz. Este reino, no entanto, é conhecido como um anti-reino, porque toda a lógica desse reino é uma lógica às avessas, é uma lógica ao contrário. No livro do Donald Crable, O Reino de Ponta Cabeça, ele diz basicamente o seguinte: coloque duas escadas, uma do lado da outra. Enquanto nos reinos do mundo uma coisa está aqui, no reino de Deus uma coisa está aqui. E enquanto no reino do mundo, dos homens, uma coisa está aqui, no reino de Deus essa coisa está aqui. São praticamente métodos opostos. O Donald Crable também faz uma analogia da enchente. A chuva e a enchente. Enquanto a chuva vem para baixo, a enchente vai. E quanto mais vem chuva para baixo, mais a enchente vai. É a lógica entre o reino de Deus e os reinos dos homens. E sabe um grande símbolo no Antigo Testamento que é sobre o reino? Pode falar. Essa é a forma que você falou que ia passar para mim? Isso, a forma como Jesus reinou, a forma como Deus reina em Jesus Cristo. Um grande símbolo no Antigo Testamento sobre o reino de Deus. Eu falei para vocês hoje que existe um aspecto, servam para mim, por favor, que tem um tempo no Antigo Testamento que é um tempo de desintoxicação religiosa, que é nesse momento onde Deus mostra para o povo quem é Deus de verdade, o jeito certo de olhar para Deus e o jeito certo de olhar para o próximo. Qual é esse tempo? Deserto. E o deserto é um símbolo do reino de Deus às avessas, sabe por quê? Os opostos. No deserto, o sacerdote que no Egito tinha terra, no deserto é o que não tem terra. No deserto, o povo tem terra, o contrário, que no Egito o povo não tinha terra. Enquanto no Egito é o povo que trabalha e o sacerdote descansa, no deserto o povo descansa e o sacerdote trabalha. Enquanto no Egito, da onde eles saíram no reino, o faraó está no meio dos seus palácios, no deserto, o rei está habitando nas mesmas tendas.
Enquanto no Egito a água vem de cima. No Egito, de onde vem a água? Chuva. A água nasce de cima. E por a chuva enche os rios e etc. Então, o que normal a água vem de cima, no deserto a água vem de onde? De baixo. Quando Moisés tocou a rocha e a água veio de baixo. E enquanto no Egito o pão que nasce de baixo, no deserto o pão vem de onde? De cima. O maná que cai do céu. No deserto é o local onde Deus não existe os ritos de circuncisão. E como foi no Egito, o que aconteceu lá no Egito quando não quiseram circuncidar um menino? Quase, né? Teve uma revelação lá que quase matou o menino porque estava com circuncisão. No deserto não se exige. O deserto é o momento onde Deus faz fumegar a montanha e todos podem se relacionar diretamente com Ele. O deserto é o totalmente outro. É o símbolo do reino de Deus. Pode falar. Deixa eu falar, aquele tempo lá que Moisés lá, ele quase morreu lá por fazer a circuncisão lá. Então ele tinha que ficar meio apto para aquele local, antes de ir pro deserto. E aí? E aí? Tem? Foi antes de ir pro deserto. Não, porque Tem várias formas. Um exemplo. Se nós estamos falando que toda lei aqui é arbitrária, o que tem a ver circuncisão com o bem do povo? Nós já vamos chegar nisso aí. Agora, parece que Deus é arbitrário. Circuncisão, guarda sábado. O que nos diz isso aqui? Tem que sacrificar desse jeitinho, né? Como é que a gente enxerga isso? Coisas para frente. O deserto é o símbolo do totalmente outro. Veja o que o dono... É um livro muito bom, O Reino de Deus de Ponta Cabeça. O Donald Craven, no Reino de Ponta Cabeça, bem no inicinho, na página 15 até a página 17, veja só o que ele diz citando a profecia de Isaías, que é de Isaías 44, e as palavras de João Batista, Lucas 3, do 5 ao 6. Ele diz o seguinte, ó: João Batista exclamou palavras de Isaías para anunciar a vinda de Jesus. As imagens dramáticas retratam um novo reino revolucionário. Preparando o caminho para Jesus, João Batista descreve 4 surpresas do reino que viria. Esse reino, os vales seriam aterrados. Ou seja, é vale aterrado. É montanha aplainada. É curva reta. E é caminho cheio de buraco aplanado. São lógicas avessas. A montanha que é alta aqui, ela é reta. O vale que é baixo aqui, não é vale. A curva é reta. E o caminho reto. Aí ele continua e ele cita o Cântico de Maria. No Cântico de Maria, essa exaltação, na exaltação de Maria, ele canta sobre sua esperança para o novo reino, junto com João Batista. E veja que Maria canta: pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou os governantes dos seus tronos foram derrubados. Os humildes foram exaltados. Encheu de coisas boas quem está faminto agora fica cheio. E quem está cheio é despedido de mão vazia. 5 tipos de pessoas ficam alarmados e surpresos na visão de Maria. Aqueles que estão no topo, os orgulhosos, os poderosos caem. Despojados de seu trono, eles são espalhados e dispersos sem nada. Enquanto isso, o pobre e o faminto na base, na miséria, sobem direto para o topo da prioridade deste reino. Maria canta palavras de esperança e julgamento. Esperança para os humildes, como ela mesma descreve, e julgamento para aqueles que pisam no necessitado. Uma pobre menina da Galileia, mas espera que o reino messiânico vire seu mundo e sociedade de cabeça para baixo. Vez a vez, em parábolas e sermões, Jesus nos espanta. As coisas do Evangelho estão de ponta cabeça. Os bonzinhos acabam sendo vilões. Aqueles que esperamos que sejam recompensados são corrigidos. Aqueles que pensam que estão a caminho do céu acabam no inferno. As coisas estão invertidas. Paradoxo, ironia e surpresas permeiam os ensinamentos de Jesus. Eles invertem nossas expectativas e as deixam de ponta cabeças. Os menores são maiores, os maiores são menores. Os imorais
recebem perdão e bênção. Adultos se tornam crianças. Os religiosos perdem o banquete celestial. Os piedosos que se dizem, né, são amaldiçoados, quebrando nossos pressupostos. É um reino de ponta cabeça. É um reino de ponta cabeça. Tanto é que uma das maiores razões do crescimento da igreja foi a forma como o evangelho revolucionou o trato e a forma como as mulheres são vistas. Mulher não tinha nem testemunho válido na época. E para os gregos ainda, sabe o que a mulher é? A mulher é um ser ruim, de alma inferior, que é culpada da gente sair do mundo das ideias e nascer aqui, porque é a mulher que gera o filho. É isso que é a mulher, na visão dos gregos. A forma como o evangelho trata e cobra com que os homens e a sociedade tratem as mulheres, que nos romanos os homens ainda tinham até direito de tirar a vida de mulher e filha. Um reino de um Messias pobre, um rei pobre. Zacarias 9, 9 e 10. O vosso rei vem montado em jumentinho. Alegra-te, imagina só, o povo sofrendo e Deus levanta um profeta. Alegra-te, ó filha de Sião. Grita, ó filha de Jerusalém, porque eis que teu rei vem a ti. Ele é justo e traz salvação, humilde e montado num jumentinho. Num jumentinho, cria de jumenta, né? Aí tem gente aí, né, famosinho, que quer justificar os seus milhões em nome de Deus, que diz assim, mas na época jumentinho era BMW. Vocês já ouviram isso, não ouviram? Nós vamos ver aqui se é isso mesmo. Se o jumentinho era BMW. Tá? Vamos lá. Eu falei para vocês aqui já, quais são as 3 proibições que Deuteronômio transmite aos reis? Ninguém lembra. Reassistam as aulas. Fala, João Gabriel. Era de ter muitas riquezas, muitas mulheres e muitas terras. Quase. Acertou 66%. Você falou praticamente sinônimos em duas aí. Não ter muitas mulheres, não ter muitas terras e não ter muitos quase cavalos. Proibição dos reis. Se Deus proíbe os reis, imagina os líderes religiosos, né? Mas vamos lá, vamos continuar. O rei está proibido de ter muitas terras, muitas mulheres e muitos cavalos. O que Salomão teve para si? Tudo isso. Superabundou a todos. Beleza? Por que um rei está proibido de ter muitos cavalos? Porque o que é o cavalo na época? Força e artigo de luxo. Artigo de luxo. E quem é que vai para a guerra? É o jumento ou é o cavalo? Então os cavalos são objetos do rei. Tanto é que é artigo de luxo que em Cantares o autor elogia sua mulher dizendo o seguinte: você é como as éguas de Faraó. Teve um pastor uma vez, na cidade de Batayporã, que ele foi ler um versículo para a mulher dele no aniversário e leu esse: você é como as éguas de Faraó. Que lindo. Pessoa lendo um casamento: meu amor, você é como as éguas de Faraó. Naquela época, essas éguas são um luxo tão grande que se tornou um elogio a uma mulher ser comparada a elas. Cavalo. Agora, de quem é o jumento? Quem que tem jumento? É o homem de guerra? É o general? É o rei? Quem que tem jumento? É o sitiante. É o pequeno. E era emprestado ainda, né? Esse era emprestado que Jesus pegou. É o sitiante. É o cara que está na roça. Entendeu? Aí o nosso rei que vem, ele vem montado em cavalos. Ele vem montado em carros de guerra. Ele vem montado em quê? Em um pequeno jumentinho. Emprestado ainda, como o irmão disse. Emprestado ainda. E ainda, vou falar uma coisa aqui para vocês. Se Jesus, eu vou provar, nós queremos fechar essa questão aqui de uma vez por todas. A partir de hoje, qualquer pessoa que chegar em você e disser que Jesus era rico, você vai ter condição bíblica o suficiente de mostrar o quanto ele está errado.
É impossível, escute que é impossível biblicamente que Jesus fosse rico. Sabe por quê? Se Jesus fosse rico, Jesus seria considerado ladrão. Eu vou provar para vocês hoje isso. Se Jesus, mediante uma coisa que ele fez, se ele for rico, ele é ladrão. Sabe por quê? Ah, Luiz, você está falando que todo rico é ladrão? Não estou falando isso. Estou falando que se Jesus foi, ele era. Sabe por quê? Abram a Bíblia de vocês em Mateus 12, do 1 ao 8. Do 1 ao 8. Mateus 12, do 1 ao 8. Ou melhor, Mateus 12, leia só 1 e o 2. Mateus 12, versículo 1 e versículo 2. Quem achou primeiro, leia bem alto. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras no cereal do sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comer. Beleza. Qual discípulo de Jesus é agricultor? Nenhum. Então ele está roubando. Eles estão roubando milho. Eles estão pegando. Agora eu sou ateu. Tá roubando aí, seu Jesus é ladrão. Por isso que eu sou ateu. O meu Deus não é ladrão. Sabe por que meu Deus não é ladrão? Porque eu sou ateu, não acredito em nenhum. O seu Deus é ladrão, tá roubando os milhos dos outros aí, ó. E ainda incentivando os discípulos a roubar e querendo justificar o roubo. E aí, vocês não são cristãos? Eu já expliquei esse texto aqui. Você responder. Se você não souber, eu vou fazer você pagar um mico na frente de todo mundo aqui. Vai, fala. É porque pegar da plantação era liberado só para quem era pobre. Palmas pro João Gabriel. O que mais respondeu hoje? Parabéns, João Gabriel. Continue assim. Era só para quem era pobre. Era liberado eles pegar? Não era liberado elas pegar. É que na plantação havia regiões específicas separadas, por exemplo, nas bordas. Por exemplo, você colheu, deixou cair, o que caiu deixa para o pobre, para o necessitado. Até hoje é. E se, por exemplo, na hora que você for colher, tiver uma árvore aqui, tiver uma sombra sobre aqui... Pera aí, não estou entendendo nada. Ah, tá, você que estavam falando comigo. Aí lá na lei de Moisés, mas nós temos que entender que essa lei de Moisés era uma lei também estadual, do Estado. Ok? Lei de Moisés não se divide, lei religiosa e lei do Estado. Não, a lei de Moisés é como se fosse a nossa Constituição, é uma lei estatal. Então é como se fosse aqui uma lei do Estado mesmo, dizendo o seguinte, lá da lei de Moisés. Por exemplo, tá colhendo, tem uma sombra aqui, isso que está na sombra deixa para o pobre. Então havia áreas da colheitas que eram reservadas para o pobre, então era direito do pobre. Se Jesus era rico e colheu aquilo que é direito do pobre, o que ele é? Ladrão. Tá roubando. Até que ponto que eles viam que era pobre ou rico? Rapaz, tá passando fome é pobre. Tá pegando coisa do poder de ladrão? Tá passando fome é pobre. Provavelmente o rico não ia se submeter a pegar esse dinheiro. Também. Tá passando fome é pobre. Agora o seguinte, quem vem colher comida é porque não tem comida. Os discípulos estavam com fome. Se eles tivessem dinheiro para comprar e mesmo assim pega, o que eles são? Ladrão. Estão usando a lei para benefício próprio e corrompendo a lei, se tornando semelhantes a tiranos. Então, se um cara vem dizer que Jesus é rico, o que Jesus se torna? Por conta dessa lei. Pode apresentar esse versículo do fazendeiro. Porque não tem lei. O que a gente usa é o mandamento de Jesus, né? Falou assim, ó, divida com os necessitados, meu irmão. Mas eu acredito que ninguém aqui tá passando fome, mas para ficar roubando milho dos outros. Não, mas não é questão de passar fome. E mesmo que passe. E mesmo que um dia passar fome, nós não estamos sob a lei de Moisés, nós somos a lei de Cristo. Então a gente tem que ir onde? Vá na igreja que é de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo não te deixa com fome. Exato. É uma tradição. É a tradição. Não é minha, não, é nossa. Aí você tá lá na fazenda do cara pegando, chega o cara e pergunta, você é crente? Tá aqui, eu tenho base bíblica. Ó. Né? Vou pegar mais um aqui. Aí daí vem aquele versículo, roubar é feio roubar e não poder carregar. Esse versículo é forte. Edilson 2, feia roubar. Não poder carregar. Minha mãe fala esse versículo, né? Eles vão lá comprar, Eu não lembro. Eles falam, Não lembro desse texto. Tenta achar esse texto aqui, eu não lembro.
Se você conseguir achar aí. Ou nós deixamos para a próxima aula. É quando ele prega para samaritana, que os Pera aí. de samaritanos, né, para mulher samaritana, que eles vão Ele fala para a mulher samaritana, aí ele diz que vai oferecer água para ela. Não, eles estão ali, ele está ali com ela. Compra e alimento. Os discípulos vêm e fala, dá o alimento para ele. Ele fala, minha comida não é deste mundo, né? Não é isso que ele Minha fala? comida é fazer a vontade do meu pai. Certo. Mas eu não entendi onde que chegaria esse versículo. Que Jesus não precisa do alimento. Jesus não precisa do alimento, mas então por que ele teve fome e comeu? Ele estava com carne. Né? Eu acho que o que Jesus está aqui dizendo aí é que o maior anseio dele não é matar suas necessidades físicas. Né? Talvez ele esteja dizendo isso. Né? Porque Jesus come, Jesus bebe água, né? Dorme na casa dos outros. Dorme na casa dos outros. Aquela dos fariseus, você respondeu de manhã? Qual pergunta? Aquela lá que eu peguei. Não, eu não sei. Nós vamos responder no final da aula. Beleza? Vamos lá. Lá no final da aula. Então olha assim, se Jesus fosse rico, então Jesus é lá? Tem como responder isso? Como que uma pessoa responderia isso? Se Jesus está colhendo e comendo num negócio que é direito de pobre e Jesus não é pobre, tem como responder isso? Não dá. Mas se fosse só esse versículo, o cara pode fazer algum malabarismo, alguma pirueta exegética para tentar justificar. Então por isso que nós vamos ver mais versículos, tá? Lucas 2, 22 ao 24. Abram aí. Lucas 2, 22 ao 24. Quem achou, leia. E a Brenda, você vai abrir para mim em Levítico. Levítico 12, versículo 6. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Eles foram sacrificar o quê? 2 pombinhos, beleza, né? Qual que é o problema, né? A gente fala, só foi sacrificar, tá de boa, ok? Leia aí agora, Brenda, para mim. Quando se completam os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ele dará ao sacerdote a entrada da tenda do encontro um cordeiro. Ué, peraí, mas se é um cordeiro, não é cordeiro? Por que ele trouxe pombo? Continua. Porque é um cordeiro também para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha com uma oferta purificada. Ou, continua, pode continuar. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer proteção por ela, e ficará pura no fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. É isso? Continua. Se ela não tiver recursos para... Orecalabanai. Se ela o quê? Se ela não tiver recursos Se ela não tiver dinheiro... para oferecer um cordeiro, Ah. poderá trazer 2 rolinhas. Então quer dizer que os pais de Jesus não tinham dinheiro para sacrificar nenhum cordeiro? Não, Jesus era rico, mas os pais não. Primeiro ponto. Não, mas você está errado, porque a Bíblia diz que o pai de Jesus era carpinteiro e carpinteiro é uma profissão de luxo e, portanto, ele era rico. Você está errado, Luiz. Ou seja, aí o cara vem com o argumento, não, Jesus é carpinteiro, então Jesus é rico. Então, se Jesus é rico, Jesus é ladrão, ponto final. Então, beleza, se você acha que Jesus é rico, só admita que ele é ladrão. Que ele corrompeu o sentido da lei para usar de uma brecha da lei para benefício para si mesmo, enquanto ele nem precisava. Agora eu pergunto, carpinteiro é profissão de luxo? Sim ou não? Sim, hoje. Hoje. Naquela época, sabe o que é o carpinteiro? É o servente de pedreiro, pelo amor de Deus. Não é a mesma coisa. Aí eles começam a inventar um monte de coisa. Blá, 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 blá. Quem é rico é enterrado em túmulo emprestado? Jesus ficou na tumba de quem? Parabéns para a Ana Laura. Vamos dar palmas para a Ana Laura. Jesus ficou na tumba de José de Arimateia. Jesus ainda diz assim, os governantes desse mundo aí, que não sei o que, Beleza, então,
mas eu vou falar, você quer me seguir? As raposas têm covis, as aves do céu têm, mas o filho reclinar a cabeça. Aí o pessoal faz uma viagem tão grande. A gente está apresentando todos esses textos. Ele disse assim: não, porque quando a mulher do fluxo de sangue tocou nas orlas do Senhor, aquelas orlas significava isso, e só tinha aquelas orlas quem era rico. Aí eu falei para assim: minha irmã, pesquisa no dicionário o que é orla. Toda veste tem orla, toda. Então Jesus não teria orla só se ele saísse pelado. E era emprestado também. Já deve ter pegado. Entendeu? Sim, eu não sei de onde as pessoas criam essas coisas. Aí vem a melhor resposta do mundo, do teólogo ultra super ega man, Pablo Marçal: Jesus não era rico porque ele não tinha filho. Se ele tivesse filho e esposa, ele ia ver. Luiz, o que eles fizeram com aquele tesouro, aquele ouro que foi ofertado para mim? Ouro, incenso e mirra? No meu ponto de vista, ele acabou de receber ouro, incenso e mirra, daqui a pouco eles têm que fugir para o Egito. Você acha que eles correndo para morrer, eles conseguem levar? Para mim, ganhou e ficou para trás, porque teve que fugir. Ou se conseguiu levar ainda há pouco. Fala. Tem que dizer o seguinte, quando Jesus ele... Pode ser, mas mesmo assim não foi o suficiente para eles estarem ricos. Por quê? Porque não tem como um refugiado fugindo de gente que está matando ele. Imagina uma menina, minha irmã, vamos lá, sai um decreto agora, meus irmãos, você tem um bebezinho, sai um decreto agora que os exércitos estão saindo na rua desesperados para matar o seu bebezinho. Você vai ficar aqui, não, vão ouro, e você vai sair vazado correndo. É bem provável que eles podem ter pegado um pouquinho ali, obviamente, mas pela dificuldade de se encarregar isso aí, foram coisas que 3 homens trouxeram. Eles tiveram que fugir. Aí eles vão para um outro país atravessando o Egito, aí o povo acha que eles estão fugindo com tanta riqueza que eles ficaram ricos pelo resto da vida. Então, se Jesus ficou rico pelo resto da vida, Jesus é? Pronto, está resolvido. Foi você que falou alguma coisa? Você tem que... É que você tem que ver que Jesus, quando ele assume a carpintaria, ele faz os móveis milagrosos. Ô cara, esse cara é um diabo. Esse pregador aqui, tem um pregador famoso. Não é você não, Jari. Mas tem um pregador famosão aqui. Cara, da onde que ele tirou isso, meu Jesus? Ele dizia o seguinte, esse pregador dizia o seguinte, que Jesus ficou rico, porque ele no mercado da carpintaria, você chegava para fazer uma mesa com o Fred demorava 2 meses. Você chegava com Jesus, ele falava assim: não, mas eu te entrego. Demorava 1 ano. Aí você chegava em Jesus, na carpintaria de Jesus, e falou assim: não, mas eu te entrego. Aí Jesus fechava a porta e dizia assim: já a mesa. Aí mesa aparecia e você levava embora. Então Jesus multiplicou todo o seu tratamento. Aí um cara me falou isso e eu falei assim: então Jesus transformou pedra em pão, meu irmão. Pronto. Esse Jesus transformou pedra em pão. Ele cedeu à tentação do deserto, que é usar da sua natureza filial com Deus para benefício. E pior ainda, sendo rico, com os discípulos com fome, ele ainda não oferta, manda colher da espiga do outro. É esse o Jesus desses homens. Tá bem? Agora o escândalo deste reino que vem é que ele é um rei pobre, um rei pequeno. Isaías capítulo de número 9, no verso de número 6 a 7, fala sobre este rei. Quando este rei vem, ele decidirá com equidade entre os mansos da terra. Está falando sobre o rei. O Isaías está falando sobre o rei. Vai vir um menino sobre os ambos. Aí chega no outro capítulo, ele vai vir e vai julgar com paz, ele vai julgar com justiça. E chega outro, ele vai julgar em favor dos pobres. Aí quando chega em Isaías 53, pessoal, fala sobre esse nosso rei que vem. E veja só como é a vida do nosso rei. Esse aqui eu tenho que ler todo esse texto. Este é o nosso rei. Ele foi desprezado, do verso de número 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto suas dores eram nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as doenças. Contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz, o que o rei traz?
paz. O castigo que nos propiciou a paz estava sobre ele. Ele foi o rei que carregou sobre si a dor e o castigo para que o seu povo tivesse paz. Tudo isso caiu sobre ele. Esse rei não é rei que fica distribuindo peso para os outros, ele carrega sobre si. E mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu